Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 21. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. A matinê de sábado no auditório de Chicago havia terminado, e a multidão de pessoas saía, cada uma tentando chegar à sua carruagem antes das demais. O porteiro do auditório gritava, chamando as carruagens por seus números, e as portas dos veículos eram abertas e fechadas com força e rapidez, assim que os cavalos eram conduzidos até o meio-fio da calçada, sendo controlados com firmeza pelos condutores que tinham ficado um bom tempo esperando e tremendo de frio, mas agora saíam com pressa e subiam a avenida transportando seus passageiros. Próximo, número 624, gritou o porteiro. Número 624, repetiu. E então aproximou-se uma parelha de imponentes cavalos negros puxando uma carruagem em cuja porta se liam as iniciais CRS, escritas em dourado. Duas moças saíram do meio da multidão e dirigiram-se à carruagem. A mais velha entrou e sentou-se. O porteiro ainda estava segurando a porta aberta para a mais jovem, mas ela hesitava, ainda de pé na calçada. — Vamos, Felícia! O que você está esperando? Vou morrer de frio aqui! Gritou a moça de dentro da carruagem. A moça do lado de fora despregou rapidamente de seu vestido um pequeno ramalhete de violetas e entregou-o a um menino sentado na beira da calçada que tremia de frio quase junto às patas dos cavalos. Ele o pegou com uma expressão de perplexidade e disse: "Obrigado, senhorita", e colocou as flores junto ao rosto para sentir o perfume. A moça subiu na carruagem, a porta se fechou com força, e em poucos instantes o condutor já estava avançando com pressa por uma das avenidas. "Você vive fazendo coisas estranhas, Felícia", disse a moça mais velha enquanto o veículo passava por lindas casas com as luzes já acesas. "É mesmo? O que foi que fiz de estranho agora, Rosie?" perguntou ela, levantando a cabeça e olhando de repente para a irmã. "Ah, essa coisa de dar flores para o menino. Parecia que ele precisava mais de uma comida quentinha e não de um feixe de violetas. Até me admiro que você não o tenha convidado a vir conosco para casa. Se você fizesse isso, eu não me surpreenderia. Você está sempre fazendo esse tipo de coisa esquisita. Você acha que seria esquisito convidar um menino como aquele para vir até nossa casa e fazer uma refeição quente?" perguntou Felícia com serenidade, quase como se estivesse falando sozinha. "Pode ser que esquisito não seja a melhor palavra", respondeu Rosie com indiferença. "Quem sabe exagero defina melhor o que você faz de vez em quando. Mas espero, por favor, que você não convide o garoto ou outros como ele para jantar simplesmente porque lhe fiz uma sugestão." "Ah, querida, estou exausta." Então bocejou, enquanto Felícia olhava para fora em silêncio. O concerto foi muito ruim e o violinista era muito chato. "Não entendo como você conseguiu assistir a tudo aquilo tão quieta", exclamou Rosie, meio impaciente. "Eu gostei da música", respondeu Felícia com serenidade. "Você gosta de qualquer coisa. Nunca vi uma moça com tão pouca capacidade de crítica." Felícia ficou levemente corada, mas não respondeu nada. Rosie bocejou de novo e cantarolou um trecho de uma música conhecida. Então exclamou abruptamente: "Estou cansada de quase tudo. Espero que Sombras de Londres seja um belo espetáculo hoje de noite." "Sombras de Chicago", murmurou Felícia. "Sombras de Chicago? Estou falando de Sombras de Londres, a peça. Um ótimo drama com um cenário maravilhoso, sensação de Nova York nos últimos 2 meses. Você sabe que temos um camarote com a família Delano para hoje de noite." Felícia virou-se para a irmã. Seus grandes olhos castanhos eram muito expressivos e denunciavam um brilho que os iluminavam. "Mesmo assim, nunca lamentamos o que acontece de verdade no palco da vida.
O que são as sombras de Londres no palco quando comparadas com as sombras de Chicago? As que existem na realidade? Por que não nos impressionamos com os fatos da vida real? Porque as pessoas de verdade são sujas e desagradáveis e é tudo muito chato, respondeu Rose sem dar muita atenção. Felícia, você nunca vai conseguir consertar o mundo. Para que isso? Não somos culpados pela pobreza nem pela miséria. Sempre existiram pobres e ricos, e eles sempre haverão de existir. Devemos ser gratas por sermos ricas. Imagine se Cristo tivesse agido com esse pensamento, replicou Felícia com uma insistência que não lhe era comum. Lembra o sermão do Dr. Bruce sobre aquele versículo, alguns domingos atrás? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Lembro muito bem, respondeu Rose com certa petulância. Mas o Dr. Bruce também não disse que os ricos não podem ser condenados se forem bons e atenderem às necessidades dos pobres? Tenho certeza de que ele mesmo está muito bem de vida. Ele nunca abriria mão de seu luxo simplesmente porque há pessoas que passam fome. O que adiantaria fazer isso? Só lhe digo uma coisa, Felícia. Sempre haverá pobres e ricos, por mais que a gente faça. Depois que Rachel Winslow escreveu sobre aquelas esquisitices em Raymond, você tem atormentado toda a família. Não é possível manter esse alto nível a vida toda. Você vai ver como logo Rachel vai desistir de tudo isso. É uma pena que ela não venha para Chicago cantar nos concertos do Auditorium. Ela até chegou a ser convidada. Vou escrever para ela e insistir para que venha. Estou louca para vê-la cantar. Felícia olhou pela janela e manteve-se em silêncio. A carruagem passou por 2 quarteirões cheios de casas magníficas e então entrou por uma ruazinha particular. As irmãs desceram e correram para dentro de casa. Era uma fina mansão construída de pedra decorada como se fosse um palácio, cheia de quadros, esculturas, objetos de arte e outros requintes modernos. O proprietário de tudo aquilo, o Sr. Charles R. Sterling, estava diante de uma lareira fumando um charuto. Havia feito fortuna investido na compra e venda de grãos e em companhias ferroviárias. Considerava-se que sua riqueza fosse da ordem de mais de $2 milhões. Sua esposa era irmã da mãe de Rachel Winslow. Estava na cama havia anos. Rose e Felícia eram as únicas filhas. Rose tinha 21 anos, era bonita e cheia de vida. Havia estudado nas melhores escolas e tinha acabado de entrar para a sociedade, mas já era meio cínica e indiferente. Uma moça difícil de agradar. Seu pai dizia, às vezes brincando, às vezes seriamente. Felícia tinha 19 anos e uma beleza tropical que lembrava um pouco a prima Rachel Winslow. De atitudes generosas e humanas, estava despertando para a fé cristã. Era capaz de todos os tipos de expressão, um enigma para o pai e fonte de irritação para a mãe. Demonstrava grande capacidade para pensar e agir, mas ela mesma não tinha plena consciência disso. Suportaria com facilidade quaisquer condições de vida se lhe dessem a liberdade de agir baseada em suas convicções. Esta carta chegou para você, Felícia, disse o pai, entregando-a para a filha. Felícia sentou-se e abriu a carta imediatamente. Então disse, é da Rachel. Ora, quais são as últimas novidades de Raymond? Perguntou o Sr. Sterling, tirando da boca o charuto e olhando para Felícia com os olhos meio cerrados, como se estivesse analisando. Rachel diz que o Dr. Bruce ficou 2 domingos em Raymond e pareceu ter se interessado bastante pelo compromisso do Sr. Maxwell na primeira igreja. O que ela diz de si própria? Perguntou Rose, deitada num sofá e quase coberta por elegantes almofadas.
Ela continua a cantar no retângulo. Desde que as reuniões da tenda acabaram, ela vem cantando num velho teatro até que fiquem prontos os novos edifícios que sua amiga Virginia Page está construindo. Preciso escrever para Rachel e dizer que venha para Chicago nos visitar. Ela não devia desperdiçar sua voz naquela cidade à beira da linha do trem, cantando para pessoas que não sabem apreciá-la, disse Rose. O Sr. Sterling acendeu outro charuto e exclamou: Rachel é tão esquisita. Se ela viesse cantar no auditório, enlouqueceria o público de Chicago. E ela fica lá, jogando fora o talento com pessoas que nem entendem o que estão ouvindo. Rachel não virá para Chicago, a não ser que possa manter-se fiel ao seu compromisso e vir para cá ao mesmo tempo, disse Felícia, depois de uma pausa. Que compromisso? Perguntou o Sr. Sterling, mas logo emendando. Ah, sim, o compromisso. Aquilo é uma coisa bem sui generis. Alexander Powers era meu amigo. Aprendemos telegrafia juntos. Ele causou uma grande sensação quando renunciou ao cargo e entregou as provas de corrupção para as autoridades. Agora está de volta ao telégrafo. Aconteceram coisas estranhas em Raymond no último ano. Gostaria de saber o que o Dr. Bruce pensa de tudo isso. Preciso conversar com ele sobre esses acontecimentos. Ele está em Chicago e vai pregar amanhã, disse Felícia. Talvez nos fale um pouco sobre o assunto. Houve silêncio por 1 minuto. Então Felícia disse de súbito, como se estivesse dando voz a um pensamento diante de um ouvinte invisível. E se ele fizesse a mesma proposta para os membros da igreja de Nazaré Avenue? Quem? O que é que está dizendo? Perguntou o pai, de forma meio ríspida. Estou falando do Dr. Bruce. E se ele fizesse para a nossa igreja a mesma proposta que o Sr. Maxwell fez para a dele e solicitasse voluntários que assumissem o compromisso de fazer todas as coisas somente depois de responder à pergunta: o que faria Jesus? Não há perigo que isso aconteça, disse Rose, levantando-se de repente do sofá ao ouvir o sino que avisava da hora do chá. Na minha opinião, é um movimento totalmente inviável, disse o Sr. Sterling. Li na carta de Rachel que a igreja de Raymond vai tentar fazer com que a ideia do compromisso chegue a outras igrejas. Se eles conseguirem isso, haverá grandes mudanças na vida das pessoas e das igrejas, completou Felícia. Está bem, mas vamos primeiro tomar o nosso chá, disse Rose, já caminhando para a sala de jantar. O pai e Felícia a acompanharam, e os três tomaram o chá em silêncio. A senhora Sterling fazia as refeições no quarto. O pai estava preocupado. Comeu pouco e logo pediu licença para se retirar da mesa. Apesar de ser uma noite de sábado, observou que iria sair para resolver algum assunto de negócios. Você não acha que o papai anda muito preocupado ultimamente? Perguntou Felícia, um pouco depois da saída dele. Ah, sei lá. Não percebi nada de estranho nele, respondeu Rose. Depois de uma pausa, ela disse: Você vai ao teatro agora à noite, Felícia? A senhora Delano passará por aqui às 7h30. Acho que você deve ir. Ela vai ficar sentida se você não for junto. Eu vou. Não faço questão de ficar, mas já enxergo muitas sombras, mesmo sem assistir à peça. Mas que coisa triste de ouvir dos lábios de uma moça de 19 anos, Felícia, replicou Rose. De qualquer modo, suas ideias têm sido bem estranhas, Felícia. Se você subir para falar com a mamãe, diga-lhe que passarei por lá depois do teatro, se ela ainda estiver acordada. Felícia subiu para ver a mãe e ficou com ela até chegar à carruagem que as viria buscar. A senhora Sterling estava preocupada com o marido. Falava sem parar, irritando-se com cada comentário de Felícia. Não quis que a filha lhe lesse a carta de Rachel. E quando Felícia se ofereceu para fazer-lhe companhia naquela noite, recusou a oferta de um jeito bem ríspido.